Então, vamos agora para a segunda parte, né? Considerando-se aqui que o blastocisto sofreu anidação, volto a repetir. Blastocisto é o nome que se dá à blástula de mamíferos. Nos demais animais, viu? Aves, répteis, você não fala em blastocisto, você fala em blástula. Esses animais não formam placenta. Não tem trofoblasto lá, não tem nada disso. Tá? Então, só lembrando, trofoblasto é importante para a anidação e para a formação da parte materna, fetal da placenta. E o embrioblasto é ele que vai continuar se desenvolvendo para formar um embrião. Aí ocorre a anidação. Se ocorrer a anidação, o que vai acontecer? O embrião vai então passar do estágio de blástula para o estágio seguinte, que nós chamamos de gástrula. A passagem do embrião do estágio de blástula para o estágio de gástrula, nós chamamos essa passagem de gastrulação. Tá? E quero que vocês entendam. Quando ele passou do estágio de mórula para o estágio de blástula, o número de células aumentou. Porque as células continuam sofrendo clivagens, continuam sofrendo mitoses. Passagem da mórula para a blástula, blastulação. Quando ele passa do estágio de blástula para o estágio de gástrula, chamamos essa passagem de gastrulação. Óbvio que o número de células aqui está aumentando, né, gente? A passagem de um estágio para o outro é óbvio que está aumentando o número de células. E, como eu disse, no caso de mamíferos, tem que haver anidação. Se você imaginar um embrião de uma ave que está se desenvolvendo dentro de um ovo com casca, a passagem da blástula para a gástrula, ela vai ocorrer ali dentro desse ovo com casca. Tá? E lá eu não falo blastocisto, lá eu falo blástula, blastocisto, e especificamente nos mamíferos. Aí o que é que vai acontecer durante essa gastrulação? Tá? Não existe isso que eu estou falando. Eu estou falando isso só para facilitar a minha explicação. Está aqui a blastocele, a cavidade. Em volta dela, olha lá, o que nós temos? As células aqui formando a blastoderme. E eu fiz isso para facilitar a minha explicação. Vamos imaginar que aqui em cima, em preto, eu tenha a blastoderme superior. E aqui em vermelho, as células aqui eu representei em vermelho, nós temos a blastoderme inferior. É só para facilitar a minha explicação, não existe isso. Tá? Esse termo não existe. Então, em preto, blastoderme superior e em vermelho, blastoderme inferior. Durante a gastrulação, essa blastoderme inferior aqui, ó, as células aqui vão se multiplicando e ela vai, então, invadindo a blastocele, que é o que eu estou representando aqui, ó. Olha aqui. As células aqui vão se multiplicando durante a formação da gástrula e elas vão, então, invadindo a blastocele. Então, é aquilo que eu falei. É como se essa blastoderme inferior vai invadindo a blastocele. Olha ela aqui, ó. Invadindo a blastocele. Até chegar um momento em que esta blastoderme inferior, em vermelho, encosta na blastoderme superior, em preto. Dá para perceber isso, gente? Como se fosse uma bola de futebol, que você tira o pino da bola, vai empurrando a parte de baixo da bola, a parte de baixo vai subindo, 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 até encostar lá na parte de cima, desaparecendo ali a cavidade que está no interior da bola. É aqui.
Então, a blastoderme inferior vai invadindo a blastocele. Olha ela aqui, ó. Aqui é a blastocele. Até chegar um momento que ela encosta lá em cima, na blastoderme superior. É aqui, ó. Encosta lá em cima. Desaparecendo totalmente aqui a blastocele. Esse estágio aqui, ó, é que é a gástrula. Quando isso acontece, o embrião já se encontra nesse estágio de desenvolvimento chamado de gástrula. Tranquilo? Coloquei lá embaixo, para não arrumar confusão e ficar mais fácil vocês visualizarem. Olha aqui a gástrula. Então, aqui em preto, né, era a blastoderme superior. Vou voltar. A inferior em vermelho invade a blastocele, invade a cavidade, olha ela invadindo, até a blastoderme inferior em vermelho encostar lá em cima na blastoderme superior. O que era a blastoderme superior, aqui em preto, passa a ser chamado agora de ectoderma. O que era a blastoderme inferior, aqui em vermelho, foi invadindo aqui, ó. Então, o que era a blastoderme inferior passa a ser chamada agora de mesentoderma. Essa mesentoderma vai dar origem, então, a partir dela, ela vai dar origem à mesoderma e à endoderma. Voltando. O que era a blastoderme superior, era isso aqui, ó, era, não é mais, passa a ser chamada agora de ectoderma. O que era aqui, ó, a blastoderme inferior, ela encostou lá em cima, essa blastoderme inferior agora, em vermelho, passa a ser chamada de mesentoderma. E essa mesentoderma vai acabar dando origem, se diferenciando, para formar a mesoderma e a endoderma. Ectoderma, mesoderma e endoderma são chamados de folhetos embrionários. Então, é aqui na gástrula que se formam os folhetos embrionários. Quais? Ectoderma primeiro, e depois, a partir da mesentoderma, forma-se a mesoderma e a endoderma. E é a partir desses folhetos embrionários que se formam todos os órgãos e todos os tecidos do embrião. Por exemplo, à medida que o embrião vai se desenvolvendo, nós vamos ver isso depois, é essa ectoderma aqui, ó, que vai dar origem ao cérebro do embrião. Mas as células da ectoderma nunca vão formar o coração do embrião, porque o coração do embrião é formado aqui pela mesoderma. Células da mesoderma nunca vão formar o fígado do embrião, porque o fígado do embrião é formado pela endoderma. Então, cada folheto ectoderma, mesoderma e endoderma vai formar órgãos e tecidos específicos. Ectoderma, por exemplo, vai se diferenciar para formar o cérebro, mesoderma, o fígado, e a endoderma, o quê? Desculpa. Mesoderma, o coração, e a endoderma, o quê, gente? O fígado do embrião. Vamos ver isso daqui a pouco. E aí vocês se lembram lá da zoologia. Nós vamos precisar muito disso lá na zoologia. Quando eu chego lá na zoologia e falo, tal animal é triblástico, tal animal é diblástico, aquela decoreba danada, né? Que depois lá nós vamos especificar isso melhor, né? Lembram lá? Triblástico tem os 3 folhetos: ectoderma, mesoderma, endoderma. Diblástico só tem ectoderma e endoderma, só 2 folhetos.
Lá nós vamos especificar isso melhor, não aqui hoje. Aqui na gástrula, por isso que recebe esse nome, né? Gástrula, surge aqui essa nova cavidade aqui, ó. Essa cavidade que começa se formando aqui, ó, já é um esboço do futuro tubo digestivo do animal. Por isso que essa cavidade aqui, ó, ela é chamada de arquêntero. Ao pé da letra aqui, ó, o arquêntero é um intestino primitivo, êntero, intestino, arqueo, primitivo. Então aqui já começa a se esboçar uma cavidade que vai ser o futuro, a futura cavidade do tubo digestório, do intestino do animal. Que é essa cavidade nova aqui agora, que é o arquêntero, o intestino primitivo, o esboço, né, do tubo digestivo do animal. E esse arquêntero, como já é um intestino primitivo, um esboço, ele tem uma abertura. O tubo digestório tem aberturas, boca, ânus. E essa abertura aqui, ó, do esboço aqui, ela é chamada de blastóporo. Por isso que lá na aula de zoologia fica aquela decoreba lá que o blastóporo origina a boca, o blastóporo origina o ânus. Por quê, gente? Porque ele é uma abertura daquilo que vai vir a ser o futuro tubo digestório do animal, que é esse arquêntero aqui, já é um esboço. Então já tem essa aberturazinha aqui que vocês viram lá, se é protostômio, deuterostômio, blastóporo origina primeiro a boca, blastóporo origina primeiro o ânus. Então é tentar entender, construir uma linha de raciocínio, né, para pelo menos entender por que esse negócio de forma, porque já é um esboço do futuro tubo digestório, esse arquêntero, que tenha já essa abertura aqui, chamada de blastóporo. Tranquilo? Vamos passar, então, para... e com detalhe, viu, gente? Aqui na mórula, na blástula, na gástrula, tudo tem células-tronco. Só que as células-tronco da mórula são mais indiferenciadas. As células-tronco aqui da gástrula, elas já estão em processos de diferenciação, né? Ou seja, já se sabe mais ou menos, entre aspas, aí, a partir do momento que se forma a ectoderma, o que a ectoderma vai formar. Tá? Pois na genética a gente especifica isso melhor para vocês. E o último estágio de desenvolvimento do embrião é a neurula. É aqui na neurula que se formam todos os órgãos, todos os tecidos do embrião. O embrião no estágio de neurula, óbvio, né? Isso aqui é só um esquema. Vamos imaginar que você pegou o embrião aqui e fez um corte transversal do embrião. Como se você pegasse um lápis, quebrasse ele no meio e estivesse olhando o lápis de frente, assim, quebrado. O que acontece com o embrião nesse estágio de neurula? Olha como que os folhetos embrionários se organizam. Tá? Então, estou vendo um embrião de frente, e olha, cortado, e estou vendo o interior dele. E olha como que os folhetos embrionários se organizam. Externamente aqui, olha aqui, ó, de fora a fora, está a ectoderma. Aqui que está a ectoderma. Daqui a pouco nós vamos ver o que essa ectoderma vai formar. Aqui dentro, ó, em vermelho, está a endoderma. Essa cavidade aqui continua sendo o esboço do futuro tubo digestório do animal. Tá? Olha a mesoderma aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, é a mesoderma, está no meio. Tudo é a mesoderma, ó. Se você perceber pelo meu desenho, a mesoderma está delimitando uma imensa cavidade. Olha aqui, ó, de fora a fora aqui a cavidade, a mesoderma. Tudo isso aqui é mesoderma, gente, ó. Tudo aqui, ó. E ela está delimitando uma cavidade aí, ó. A cavidade delimitada pelo mesoderma é que é o famoso celoma. Que vocês ficam lá, animal tal é celomado, animal tal é acelomado, animal tal é pseudocelomado. A endoderma tem uma cavidade, que é o futuro tubo digestório.
tá? E aqui não. Tem uma cavidade aqui que é o celoma. Tal animal é celomado, tal animal é pseudocelomado, tal animal é acelomado. Para que serve o celoma? Uma primeira função dele. O celoma é um local onde vai ocorrer alojamento de alguns órgãos. À medida que os órgãos vão se formando, muitos órgãos se alojam nessa cavidade celomática. O celoma costuma também armazenar excretas produzidas pelo embrião. À medida que o embrião vai produzindo algumas excretas ali, essas excretas, nitrogenadas ali, podem ficar também armazenadas nesse celoma. Mas nos vertebrados, uma importante função dele é essa, À medida que os órgãos vão se formando, eles vão se alojando nesse celoma, nessa cavidade grandona aqui. Não todos, Muitos órgãos se alojam na cavidade celomática. Numa minhoca, à medida em que o embrião ali tem celoma na minhoca. À medida que a minhoca ali, o embrião vai produzindo excretas nitrogenadas, muitas essas excretas podem ficar armazenadas aqui no celoma. Hoje nós vamos discutir isso melhor. E aqui, na neurula, a neurula já tem essa estrutura aqui, que a gente chama de notocorda, como se fosse um eixo de sustentação. E para que serve essa notocorda? À medida em que o embrião vai se desenvolvendo, essa notocorda vai sendo substituída pela coluna vertebral. A notocorda não se transforma na coluna vertebral. À medida em que o embrião vai se desenvolvendo, ela vai sendo substituída pela coluna vertebral. Então você já começa a pensar. Se você pegar um embrião de minhoca não vai ter notocorda. Porque a minhoca é um invertebrado. Mas e na minhoca vai ter ectoderma, mesoderma, endoderma, tá? Vai ter celoma, mas não vai ter essa notocorda. Ela é um invertebrado, ela não forma coluna vertebral, mas se você já pegar um embrião de sapo, um embrião de um anfíbio, de um réptil, de uma ave, de um mamífero, todos esses embriões apresentam notocorda, que à medida que vai se desenvolvendo, ela vai sendo substituída pela coluna vertebral. E é aqui na neurula que já surge aí um esboçozinho do sistema nervoso, que é essa estrutura aqui, chamada de tubo neural. É a partir do tubo neural que se forma o sistema nervoso do embrião, daí neurula, tubo neural. É a partir desse tubo neural que se forma o sistema nervoso do embrião. E se vocês se lembram, nas primeiras semanas de aula, nas nossas aulas presenciais, eu falei que tem uma vitamina que é importante para o desenvolvimento desse tubo neural. É o ácido fólico. O ácido fólico ele é fundamental para a formação do sistema nervoso. Ele é fundamental para o desenvolvimento desse tubo neural, para que ele possa formar o sistema nervoso do embrião. Se houver uma carência de ácido fólico durante a gravidez, a gestante tem carência de ácido fólico, principalmente logo no início da gravidez, vai atrapalhar o desenvolvimento desse tubo neural. E o que pode acarretar uma má formação do sistema nervoso do embrião. Tranquilo? E aqui, então, o que vai acontecendo? Essa ectoderma vai se desenvolvendo. Para quê? Coloquei aqui embaixo o destino dos folhetos embrionários. O que é o destino? É o que cada folheto vai formar. O que esses folhetos vão formar? Quais são os órgãos, os tecidos que a ectoderma vai formar, que a mesoderma vai formar, que a endoderma vai formar?
eu acho que ao invés de você ficar fazendo exercício de memorização, eu prefiro mostrar para vocês primeiro os tecidos que cada folheto vai formar. Que a partir disso fica fácil você guardar os órgãos que são formados. Por exemplo, essa ectoderma aqui, ó, é ela que vai formar o tecido nervoso. Aí você vai falar, mas não é o tubo neural? É, mas a ectoderma que forma o tubo neural. O tubo neural é formado a partir da ectoderma. E depois que o tubo neural vai dar origem ao sistema nervoso. Então, a partir do momento que eu falo que é a ectoderma que forma o tecido nervoso, ou seja, o tecido nervoso é o principal tecido encontrado nos órgãos do sistema nervoso, gente. Então, se a ectoderma que forma o tecido nervoso, o que significa? É a ectoderma que vai dar origem ao cérebro, à medula espinhal, aos nervos. Tudo é a partir da ectoderma. A ectoderma vai dar origem ao tecido epitelial da pele. Aí você vai falar, mas por que da pele? Ela não é mais externa? Dos folhetos ele não é o mais externo? Então vai dar origem a um tecido epitelial encontrado mais externamente no nosso corpo. É o tecido epitelial da pele. E como é que chama o tecido epitelial da pele? A epiderme. É a partir da epiderme que se forma também os anexos da pele. Quais são os anexos? Glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, pelos, unhas. Então olha a lógica aí no raciocínio. Não é a ectoderma que forma o tecido epitelial da pele? A epiderme? Não existem os anexos da epiderme? Então a ectoderma vai formar unha, pelos, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas. Não é a ectoderma que forma o tecido nervoso? Então você associa o tecido nervoso, é ela que vai dar origem ao cérebro, à medula espinhal. Mesoderma vai dar origem ao tecido conjuntivo. Todo o tecido conjuntivo presente no nosso corpo é de origem mesodérmica. E na pele tem tecido conjuntivo também, que a gente chama de derme. Então, se chega numa prova e fala, no caso da pele, qual a origem embrionária da pele? Aí você vai falar, o tecido epitelial da pele, que a gente chama de epiderme, é ectoderma. Mas a pele também tem tecido conjuntivo. Eu lembro disso. Eu lembro o professor falando, o tecido conjuntivo é a mesoderma, tecido conjuntivo é a derme. Faça associação. Se a mesoderma forma tecido conjuntivo, sangue é tecido conjuntivo. Então, qual é a origem? Mesoderma. Tecido que predomina nos ossos, tecido ósseo é tecido conjuntivo. Cartilagem. Então, vai fazendo associação. Tecido adiposo. Tudo são tecido conjuntivo. Então, se perguntar na prova a origem do osso, você vai colocar mesoderma. Cartilagem, mesoderma. Sangue, mesoderma. Porque é tudo tecido conjuntivo. É a mesoderma que vai formar o tecido muscular. Aí você vai falar, qual tecido predomina no coração? Tecido muscular. Então, coração, mesoderma. Útero, mesoderma. Vasos sanguíneos, mesoderma. Mesoderma vai dar origem ao tecido epitelial, só o tecido epitelial, que é encontrado no interior dos vasos sanguíneos, que a gente chama ele de endotélio. E a endoderma vai dar origem ao tecido epitelial do intestino, ao tecido epitelial do estômago, ao fígado, ao pâncreas. Então, você associa fígado e pâncreas com digestão. Aí você fala, o tecido epitelial do intestino e do estômago é endoderma, então também o fígado e o pâncreas. Mesoderma forma tecido conjuntivo. Aí pode ser que você vai fazer uma prova lá, a origem do sangue é ectoderma, endoderma, mesoderma. Aí você vai e pensa, pô, sangue é tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo é mesoderma. Então guarde os tecidos, que aí você vai guardar o resto. Tranquilo? E cuidado, hein? O único tecido que tem as 3 origens é o tecido epitelial. Parte do tecido epitelial do nosso corpo é formado pela ectoderma, externo, tecido epitelial da pele.
parte dele mesoderma, dos vasos sanguíneos, e parte dele endoderma, do intestino e do estômago. Beleza, gente? Então, um abraço. Até a próxima videoaula.